Olá, gente, tudo bem? Aqui é professor Léo, prazer revê-los. Estou aqui presente para que a gente possa trocar conhecimento em torno dessa nova disciplina que aparece para vocês aí, né? Apresentações multimídia. Apresentações multimídia é uma disciplina super bacana que dá continuidade à formação de vocês como técnicos em multimídia, tá certo? Essa disciplina, ela vai propor conteúdos diferentes, vai sugerir atividades práticas alternativas, mas ao mesmo tempo ela vai precisar que você se aprofunde em técnicas que você desenvolveu anteriormente nas disciplinas de design e de semiótica. Toda disciplina que nós formos abordar com vocês subentende, tá certo, o conteúdo da disciplina anterior. No caso, apresentações multimídia é interessante no sentido de que você vai poder exercitar tanto novos conteúdos, fazer novas práticas, assim como recorrer a práticas anteriores, tá certo? E nessa primeira aula, eu gostaria de mostrar para vocês, tá certo, a importância disso, tá certo? Para que a gente possa ir acumulando conhecimento juntos. Apresentações multimídia subentende uma série de conhecimentos que vocês já tiveram, tá? Para que a gente possa avançar. Qualquer dúvida em relação aos conhecimentos anteriores, vocês podem me procurar, tá certo? E a gente vai fazendo os reforços necessários para que vocês não sejam prejudicados. Mas assim, na primeira aula de hoje, tá certo? Nós vamos falar no nível introdutório sobre o que é apresentações multimídia e o que ela aborda, que você deve aprender a partir dela, tá certo? Tá? No nível geral, vou falar de uma série de tópicos, que são tópicos gerais, que vão sendo aprofundados na medida que a nossa disciplina vai se desenvolvendo no diálogo com vocês. E à medida que essa disciplina vai se desenvolvendo no diálogo com vocês, a gente vai aprofundando novos conhecimentos, tá certo? Mas sempre lembrando das técnicas anteriores que foram passadas através das outras disciplinas, né? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o conjunto de tópicos que eu separei para a gente falar da nossa disciplina hoje, tá certo? Introdução, tá certo? O significado de apresentações multimídia, discursividade, história e contação de histórias, tecnologias e edição de imagem e som, PowerPoint, softwares alternativos 1, softwares alternativos 2 e briefing, tá certo? São os principais tópicos que eu gostaria de desenvolver com vocês hoje, tá certo? E aí, qual é a grande questão, gente? É o seguinte, a disciplina de introdução, a introdução à disciplina de apresentações multimídia, é o que nós vamos fazer hoje no primeiro horário, tá certo? No segundo horário, a gente vai falar de mais alguns temas que são importantes. O que eu acho que é importante que vocês fixem logo na cabeça? É que é uma disciplina de 80 horas, nós teremos 2 encontros por dia, tá certo? Cada dia nós teremos 2 encontros, tá certo? E a disciplina de apresentações multimídia subentende uma coisa interessante, tá certo? Vocês vão se apresentar para um público, para vender ou oferecer um certo serviço, tá certo? A ideia é apresentar, tá? Verbalmente, oralmente, tá certo? Um serviço, tá? Mas com apoio, com suporte de recursos multimídia, entendeu? Entenderam? Então você vai... a gente vai, na verdade, aqui nessa disciplina, passar técnicas para vocês, e vocês vão compartilhar também das técnicas de vocês comigo, sobre 2 coisas importantes, tá? Técnicas de apresentação presencial e técnicas de apresentação que fazem apelo a recursos multimídia, certo? Então tem uma série de softwares, tem uma série de apps que vocês vão precisar aprofundar e usar para poder dar apoio a vocês na hora da apresentação de um produto ou serviço, tá certo? Então tem 2 coisas, você tem que se preparar, né, para falar em público, mas tem que se preparar os recursos visuais e audiovisuais, né, som e imagem, necessários para que os recursos tecnológicos te ajudem a reforçar a sua fala. Apesar da sua fala ser a mais importante de todas, né, é muito importante que a sua fala seja valorizada, né? Cabe reforçar, tá certo, gente, que os recursos multimídia são instrumentos que lhe dão apoio, eles não são a finalidade, tá certo? Os softwares que vocês vão utilizar não são a finalidade, tá certo? Então vamos aqui primeiramente no
nos perguntar o que significa apresentar algo, tá certo? O que significa apresentar algo, tá certo? O que significa apresentar algo para alguém através de recursos tecnológicos. Recursos tecnológicos são, tá certo? Ferramentas de apoio, mas a sua presença ela é mais importante do que os recursos tecnológicos. Mas tem uma relação, não deixa de ter uma relação de complementaridade, tá certo? Então vamos aqui introduzir o conteúdo da disciplina nesse sentido. Pense nas diversas maneiras de apresentar um produto ou serviço, tá certo? Que a empresa costuma utilizar. A partir disso, pense que tanto sua livre forma de expressão quanto o uso de tecnologias podem ser muito positivos, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que avaliar com carinho, tá certo? A questão do positivo, tá certo? Para vocês enxergarem melhor aqui, ó, vou afastar aqui um pouquinho, ó. Pense nas diversas maneiras de apresentar um produto ou serviço que as empresas costumam utilizar, tá certo? Qual é o serviço que você vai apresentar? Você está sendo contratado por que tipo de empresa, tá certo? Para que você possa fazer a propaganda do seu produto ou serviço. Muitas empresas oferecem serviços, outras oferecem produtos. Muitas vezes você não vai estar trabalhando para uma empresa na divulgação desse produto ou serviço, você vai estar trabalhando para você mesmo. Vamos supor que você cria uma lojinha de camisas e você queira apresentar a lojinha de camisas como um caso de sucesso para um público, para reforçar o conhecimento da sua marca para aquele público específico, tá entendendo? Isso é bem legal. E aí pense nisso primeiramente, tá certo? De modo segundo, pense, tá certo, em como é que você vai, tá, vender o produto ou serviço para uma plateia, para um público, tá certo? Para que você consiga gerar maior engajamento, gerar maior aproximação do público em relação ao serviço ou produto que você vai vender. Junto com isso, pense ao mesmo tempo, tá certo? Eu recomendo que nós pensemos ao mesmo tempo, gente, em como é que você vai se apropriar de recursos tecnológicos, tá certo? Para produzir o diálogo com o público. Como é que você vai vender alguma coisa através dos recursos tecnológicos que não sejam estritamente, tá certo? De modo que sua fala não seja estritamente o único meio de comunicação necessário para você dizer algo para alguém, tá certo? Então, isso é que é interessante observar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que nós reforcemos aqui, tá certo? Que vocês têm que pensar que apresentar algo para alguém subentende a sua fala, a sua maneira de gesticular, a maneira como você desenvolve estratégias para comunicar algo para alguém, mas também subentende que você tem que acumular experiências com softwares alternativos, tá certo? Com tecnologias alternativas para que você consiga convencer ainda melhor, né? A apresentação visual com recursos necessários é sempre interessante, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui do professor Léo, tá certo? O professor Léo dava as aulas para vocês através de recursos audiovisuais, tá certo? Mas a presença dele nunca foi negada na apresentação do recurso audiovisual. Ele se coloca como pessoa e ele faz apelo a recursos audiovisuais para reforçar a sua intencionalidade, que é o quê? No caso do professor Leonardo, é passar o conteúdo da aula, né? Ajudar vocês a desenvolverem práticas diversas, tá certo? Esse foi o objetivo maior da apresentação multimídia do professor, utilizada pelo professor Leonardo para dar o conteúdo de aula. No caso, aqui nós estamos vendo um vídeo de introdução ao design, né? Que o professor passou um conjunto de técnicas para vocês, né? E aí, o que eu gostaria de reforçar com vocês, gente? É o seguinte, é sempre bom você se perguntar, como é que eu vou comunicar algo para alguém, mas que tipo de serviço que eu vou vender? Qual é o planejamento que eu vou fazer para vender esse serviço para a plateia que vai me escutar? Porque o próprio nome já diz, apresentação multimídia. Eu estou apresentando algo para alguém, tá certo? E ao apresentar algo a alguém, eu preciso desenvolver a minha retórica, mas não só desenvolver minha retórica, desenvolver um planejamento para que a minha apresentação seja bem sucedida. Isso é que é extremamente importante. Desenvolver um planejamento para que a apresentação seja bem sucedida. E tem uma série de etapas para que esse planejamento seja cumprido, tá certo? A primeira coisa, então, que nós devemos levar em consideração é a questão da discursividade, tá certo?
treinamento do discurso, tá? Primeiro planejamento que você tem que fazer é o planejamento do discurso. Pense primeiramente que para realizar uma boa apresentação multimídia é importantíssimo você trabalhar treinamento de habilidades discursivas, tá certo? Você precisa desenvolver essas habilidades discursivas, estudar especificamente o tipo de tom discursivo que você vai utilizar para vender o seu serviço ou produto, tá certo? Pense, vai depender da natureza do público. Se o público consome coisas tecnológicas, ele vai ter, dependendo da idade também, ele vai ter um tipo de comportamento diferente em relação à interação que ele vai ter com você, tá certo? Se o público for um público de mães, tá certo? Que está interessado em comprar modelos de fraldas ecológicas alternativas, tá? Vai ter um outro tipo de comunicação que você vai ter que realizar com essa pessoa. Você tem que treinar o discurso, então, toda vida que você for fazer uma apresentação diferente, específica para o público, tá certo? Então, primeira coisa, valorizar, tá? Em toda a apresentação multimídia, tá certo? O seguinte fato. Toda vez que você for falar algo para alguém, tem que pensar quem é o público que você está dialogando. Não é só no serviço ou produto que você está tendo. Você tem que pensar em quem está recebendo a informação. E como é que você vai chegar nessa pessoa por meio da sua fala, por meio da relação com ela, durante uma palestra, tá certo? Por exemplo, durante um evento de promoção do produto ou serviço. E por meio dos recursos tecnológicos necessários, tá certo? Para que esse produto seja bem vendido. Nesse sentido, é importantíssimo saber contar histórias, tá certo, gente? Uma técnica de treinamento discursivo extremamente importante é a técnica de contação de histórias, tá certo? Para você se unir com a sua equipe para que a história seja bem contada, tá certo? É preciso você desenvolver um conjunto de estratégias. Independentemente do produto ou serviço que você vai vender, é fundamental você saber contar histórias, tá certo? A história do desenvolvimento do produto, quando ele surgiu, por que ele é importante, como ele se transformou no caso de sucesso, como ele emocionalmente ajuda as pessoas a se sentirem bem com o próprio produto ou serviço. É importante você desenvolver a história do produto, contar a história desse produto, tá certo? E muitas vezes você, por exemplo, fazer estudos de caso, tá certo? De consumidores que adoraram o produto e que aquele produto ou serviço, tá certo? Modificou a vida deles, tá certo? Então, acompanhe comigo a leitura aqui, tá certo? Para que um produto ou serviço de determinada empresa seja bem apresentado, é importante haver a clareza que uma das boas maneiras de se expressar é por meio da contação de histórias. Saber contar a história de um produto ou serviço de um serviço e com estudos de caso, certo? Você pode, então, desenvolver, no primeiro passo, duas estratégias fundamentais. Selecionar o produto ou serviço que você quer vender, tá certo? Pode ser jogo, pode ser materiais domésticos para dentro de casa, pode ser a venda de uma marca famosa relacionada a um carro, tá certo? Então, é nesse sentido que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de um professor de história que conta muito bem a história, tá certo? E você imagina que toda vez que você for apresentar um produto, você se comportar como um historiador, tá certo? Vamos refletir sobre isso para que a gente entenda melhor. A Guerra do Paraguai é um dos grandes eventos históricos do Brasil e impacta outros acontecimentos importantes, como a abolição da escravidão e a proclamação da República. Por isso, é importante não só entender essa guerra, mas os desdobramentos que ela vai ter na formação política e social do Brasil. Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Imagine aí, gente, então, o produto que está sendo vendido. Ele está vendendo um produto ou serviço, ele está vendendo um tema, ele está vendendo a história da Guerra do Paraguai. Ele selecionou essa história como se fosse um produto a ser vendido para ele colocar no seu canal, tá certo? Então, qual é a sacada dele? Fazer com que, certo, de uma maneira lúdica, de uma maneira diferente, olhando de frente para a câmera, organizando o cenário também, certo? Ele possa vender bem esse conteúdo, que é a Guerra no Paraguai, para gerar um interesse, certo, do seu público e que esse público tenha um engajamento maior, né, participe mais das falas dele,
tá certo? E compartilhe e assim por diante esse tipo de conteúdo, né? E aí, para isso, você pode observar que ele vai, para vender esse tema, não só apelar para a fala dele, tá certo? Ele vai colocar uma série de recursozinhos audiovisuais. Ele bota um mapinha do lado, ele bota um título que aparece no canto direito dele. Tem programas que ajudam ele a fazer isso. No caso desse programa aqui, é um programa de edição de áudio e vídeo, provavelmente o que ele usa, tá certo? Mas você pode, olha só, tem um link aparecendo, deixa bem bonito, né? Deixa bem dinâmico e lúdico a apresentação dele. Só que a voz dele não pode ser anulada. É preciso que ele dialogue o tempo todo com os recursos tecnológicos e dialogue com o público. A comunicação com o público é direta. Mas ele também, para se comunicar com o público, precisa dos recursos multimídia, tá? Botar um íconezinho, botar um material que ilustre, né? Um material fotográfico, um vídeo junto com o vídeo dele, tá certo? Mas sem esquecer que a ideia é que ele está contando uma história. E a história da Guerra do Paraguai, ele está vendendo um produto, certo? Para que ele tenha engajamento, para que o vídeo dele seja monetizado, que ele receba em cima desse material que ele produziu, ele está vendendo um serviço, ele está vendendo seu serviço de professor de história. Se você fosse trabalhar no marketing de uma empresa relacionada a produtos tecnológicos, vender, por exemplo, smartphone, tá certo? Você não ia deixar de contar uma história. Você poderia contar a história do smartphone e mostrar, por exemplo, na guerra das concorrências dos smartphones, por que um aparelho como da Xiaomi, Huawei ou da Apple pode ser interessante para ser vendido, tá? A partir da perspectiva da contação de histórias, tá certo? Contar histórias, produzir uma narrativa, tá certo? Contar uma historinha dinâmica, lúdica, bonita, em cima do produto a ser vendido, tá certo? Ao invés de jogar na cara do espectador, do público, só o preço com uma série de características internas ao produto, tá certo? Você poderia fazer isso primeiramente. O que se indica na apresentação multimídia é que você saiba produzir uma discursividade, produzir uma narrativa em cima do produto, tá certo? Vamos escutar mais um pouquinho aqui. Os argentinos, aliados aos colorados, partiram para Montevidéu para derrubar o governo de Uribe, que era o presidente uruguaio. Ele bota a imagem, gesticula, fala olhando para a câmera, não tem vergonha, tá certo? Então ele vai o tempo todo casando a sua fala, tá certo? Com recursos visuais e sonoros, tá certo? Bota musiquinha, bota imagem, certo? É a mesma coisa na apresentação multimídia, mas sempre lembrando de o que você vai fazer, como é que você vai planejar a sua fala, tá certo? Quais os elementos técnicos ou tecnológicos você vai utilizar para reforçar a sua fala, tá certo? Isso é fundamental, tá certo? Isso é fundamental. Aí, gente, vamos voltar aqui, só um minutinho, pronto. Aí, gente, eu, por exemplo, estou fazendo essa aula aqui dentro de um software de apresentação multimídia. E eu vou dizer depois qual é esse software, para que vocês possam também treinar nele. Ele é bem interessante, é dinâmico, lúdico, bonito, né? E aí eu vou dizer qual é esse software posteriormente, tá certo? Agora vamos passar para a parte de tecnologia, tá certo? O uso de novas tecnologias, tá certo? Junto com a fala da pessoa que conta a história, é fundamental, certo? Então, além da pessoa que está contando a história de um produto a ser vendido, ou pode ser um caso de sucesso, você tem que pensar em quais os recursos tecnológicos você vai usar. E o que é esse recurso tecnológico? Pode ser o cenário, pode ser uma série de coisas complementares, tá certo? Não é só o uso do Photoshop, não é só o uso de música, tá certo? Mas você pode preparar o cenário, pode usar um bom figurino, tá certo? Pode mudar o aspecto do seu rosto, botando colocando alguma coisa no cabelo, enfim, que tenha alguma identificação com o produto a ser vendido. Você vai trabalhar toda a parte estética que estará ao seu redor, tá certo? E também no entorno do seu corpo, ao redor do seu corpo, né, um ambiente externo, assim como o seu corpo, como um tipo de meio pelo qual você vai, como se você fosse vestir um personagem, tá certo? E cada vez que você for apresentar um produto ou serviço diferente, você vai vestir um personagem diferente. Se você for um funcionário de uma empresa específica, você pode, tá certo?
você pode interpretar um personagem para aquela empresa, mas se você mudar de emprego, conseguir outra coisa, você vai ter outro tipo de comportamento, tá certo? Independentemente disso, ajeitar cenário, ajeitar o seu corpo, a postura do seu corpo e o figurino, corrigir o rosto, tem a questão dos softwares, tá certo? Primeira coisa importante, pense antes de tudo quais as imagens que você vai trabalhar na apresentação, certo? E em cima dessas imagens, certo? Você seleciona e vai editá-las para juntá-las com textos. E aí, como a gente já sabe, qual é um dos softwares que trabalha com imagens? O Photoshop, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui. O Photoshop é um programa de edição de imagens que vocês já sabem e que ajuda vocês a melhorar a qualidade delas. Vocês podem também criar fatias específicas de cada slide que você vai apresentar, depois exportar essas fatias para um programa que vai juntar essas apresentações, vai juntar as fatias, vai juntar os slides que estarão editados. Isso aí é possível fazer também, tá certo? O Photoshop, você não vai fazer só o tratamento de imagem, você pode fazer todo o layout de cada slide individualmente, tá certo? Mas aí o que acontece? Pode dar mais trabalho, não tem um template, né? Muitas vezes o template ele vem de fora, através de outros programas. Você pode pegar, mas você pode fazer os ajustes necessários de alguns modelos também e editar as imagens no Photoshop. Eu só estou dando um exemplo que, nesse caso, de uma maneira bem introdutória, o Photoshop ajuda na edição de imagens, né, ajuda na recomposição, tá, das imagens de acordo com os objetivos da sua apresentação. Porque você vai usar um software de apoio através de que você vai apresentar alguma coisa, tá certo? Mas antes de você jogar todo o material dentro daquele software alternativo, dentro daquele app, você precisa trabalhar isoladamente cada parte da sua apresentação. Então você precisa fazer a organização, tá certo? De cada fatia, de cada slide. Ou seja, além de você saber pontuar o seu discurso na forma de tópicos de apresentação, com introdução, meio e fim, você precisa também estabelecer da parte da edição de imagens e sons o começo, meio e fim da sua apresentação, tá certo? E aí por isso que o Photoshop é recomendado. Você pode pegar outros programas, né? Como o Illustrator e assim por diante, tá certo? Aí, coisa fundamental, tratamento de imagens em programas complementares como Photoshop, Canva, tem que trocar o M aqui, esqueçam o M, né? Foi um pequeno erro de digitação. Corel, Illustrator, tá? Escolher músicas, sons e efeitos sonoros, tá certo? Além do tratamento das imagens, você precisa saber qual é a música que você vai colocar. Ela tem que estar contextualizada com o serviço. Se for uma coisa de tecnologia relacionada a jogos, por exemplo, tem uma música dessa natureza aqui, tá certo? Vocês podem escutar aqui. Percebe? O estilo Vaporwave que vocês já conhecem, né? E aí você pode criar um clima de introdução, certo? Ao tema de um jogo que você quer mostrar, certo? Aí você quer mostrar um jogo, quer mostrar um anime, uma música dessa pode se encaixar perfeitamente, tá certo? Como caso de sucesso. Agora, se for outro serviço, por exemplo, você trabalhar com pessoas que compram livros raros ligados à história da Grécia Antiga, será que isso se enquadra? Será que isso dá certo? Eu creio que não, né? Então a gente tem que mudar o tom, né? Como é que a gente muda o tom? Pode pegar, por exemplo, um jazzinho, né? E aí você já vai para uma outra estratégia, né? Deixar rolar um jazz que tem mais a ver com o gosto das pessoas, né? Que tem apreço, por exemplo, por livros antigos que você poderia estar vendendo, tá certo? Poderia estar vendendo. Você pode ser um colecionador. Vamos supor que você fosse um colecionador e resolveu, de uma hora para outra, vender os seus livros. Você quer fazer uma apresentação para reforçar a venda desses livros. Você precisa, né, criar um outro clima. E o som ajuda, né? Não é só a imagem que ajuda. Você precisa selecionar uma música introdutória que faça com que a pessoa entre no clima do teu objetivo, que é vender aquele produto ou serviço. Ela precisa estar se sentindo inserida no espaço. Então não adianta só a imagem. Pense também no som. Que música você pode usar para reforçar, tá certo, o seu objetivo de vender aquele produto ou serviço, certo? Mas só que você vai ter que pensar qual é o público, qual é o objetivo desse público,
o que ele gosta. Eu preciso estudar esse público, eu preciso criar aquilo que chama persona, certo? É como se eu tivesse já uma imagem pré-selecionada do meu público para que eu possa criar a minha apresentação e direcionar para ele. É como se eu tivesse que conhecer esse público antes de ir ao palco apresentar um serviço ou produto para ele. Vocês estão entendendo? É interessante pensar nesses termos, tá certo? Então fica a dica, tá certo? 2 pontos importantes na utilização de ferramentas tecnológicas: tratamento de imagens em programas complementares como Photoshop, Canva, Corel, Illustrator, etc. Mas escolher músicas e efeitos sonoros bacanas, tá certo? Primeira coisa, separar as imagens que você vai utilizar, estão ligadas ao serviço, construir o teu discurso, também construir o teu texto, que vai dialogar com as imagens, e junto com isso, tá certo? A escolha de músicas e efeitos sonoros, tá? Ao fazer isso, você começa um planejamento, tá certo? Junto com a tua fala, você vai selecionar as imagens, vai selecionar os sons, tá certo? Vai selecionar as músicas, tá bom? E vai criar uma ordem de apresentação. Em cima dessa ordem de apresentação, você vai para o programa editar. Programas como, por exemplo, o PowerPoint, tá certo? O PowerPoint é um desses programas. Tem o PowerPoint Online, é o programa oficial da disciplina de apresentação multimídia, tá certo? Esse programa oficial é o programa PowerPoint. O que é o PowerPoint, gente? O PowerPoint é um programa, tá certo? Normalmente utilizado na apresentação multimídia, mas existe uma série, certo, de programas alternativos que ajudam você também a construir a sua apresentação. Isso aqui é uma parte do layout do PowerPoint, como vocês podem ver, tá certo? Isso aqui é o ícone, né, dele, o ícone fundamental dele, que expressa, que representa, tá, o programa da Microsoft, tá certo? Eu vou mostrar para vocês depois, tá certo? Mas observem, eu só estou mostrando o programa agora, um dos programas, tá certo? E por que eu só estou mostrando agora esse programa? Porque vocês têm que entender que, antes de tudo, vocês têm que imaginar, têm que visualizar como é que a apresentação vai ficar, para só depois, tá certo, ir para o programa. E como é que você tem que imaginar? Escrevendo o texto da tua fala, selecionando isoladamente imagens e tratando essas imagens, como eu falei para vocês, né? Escolhendo a música que se adapte a essas imagens, tá certo? E antes de tudo, pensar qual é a empresa que você está divulgando, ou melhor, qual é o serviço que você está divulgando daquela empresa, entenderam? Então tem que pensar em tudo isso, planejar direitinho para que seja bem sucedido. E também, antes de você mesmo ir para o programa, conhecer o público, saber com quem você está lidando. Você tem que fazer a pesquisa na internet, tá certo? Uma pessoa que curte Anitta, você não vai vender Chopin, música clássica. Você tem que entender quem é o público da Anitta. Como é que você vai fazer isso? Vai atrás das pessoas nas redes sociais, vai fazer a segmentaçãozinha, construir vamos supor que você queira falar das músicas da Anitta ou as músicas de alguma cantora que esteja relacionada ao universo brasileiro, mas para isso você precisa saber como é que as pessoas interagem, certo? Com esses artistas na internet, para poder você, por exemplo, mostrar a Anitta como um estudo de caso bacana, como uma pessoa livre, né, de expressão musical, tá certo? E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre esse ponto, tá certo? PowerPoint é um dos instrumentos, mas pensem também o que deve vir antes, tá certo? Do PowerPoint. Show? Softwares alternativos, tá certo? Nós temos alguns deles, softwares complementares de apoio nas apresentações multimídia. Estou só citando esses softwares aqui para vocês, tá certo? O primeiro deles, tá certo? É o Google Slides. Dentro do próprio Google você tem um programa de slides. O segundo deles, Zorro Show, tá? Tem até o trailerzinho aqui do Zorro Show, vamos dar uma olhada. É bem bacaninho. Pensem na parte técnica, mas pensem também no que vocês vão praticar através da parte técnica, certo? O que vocês querem dizer? Para quem vocês querem dizer? Certo? Aí vocês vão começar a construir as partes visuais. Certo?
chama Prezi. É bem legal, bonito, dinâmico. Saber alinhar, saber organizar os elementos, saber construir as linhas, saber selecionar as cores têm que estar identificadas com a marca, por exemplo, tá certo? Tem que pensar nesses aspectos, tá? Isso aqui é uma coisa introdutória, eu estou apresentando uma visão geral da disciplina para vocês, tá certo? E cada um desses elementos a gente vai trabalhar devagarzinho, tá certo? Escolha de fontes, tem que estar obedecendo a logo, tá? Da empresa, né? A identidade visual você não pode criar um contraste entre a fonte e a marca da empresa, certo? É importante pensar nesses termos aí também, ok? Então, aí tem o Prezi, que é o que eu estou usando, tem o Slides, tem o Microsoft Sway, que é uma maneira complementar ao PowerPoint, outro programa alternativo, tá certo? Tem o Canva, né? No próprio Canva a gente pode fazer juntos apresentações online de maneira interativa, no Prezi também dá para fazer, tá certo? Tem o Adobe Spark, que eu já tinha comentado na disciplina de a introdução ao design, tá? São 7 aqui, mas nós temos mais uma lista bacana, que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho, vou voltar aí, aqui, ó. Outros programas alternativos, tá? Swipe, Evernote Presentation Mode, SlideBean, Dexset, Apple Keynote, PowerPoint Online, né? O PowerPoint ele é um software que você instala no computador. A apostila de vocês que eu vou disponibilizar, vocês vão poder checar, tem uma série de dicas sobre o PowerPoint, tá certo? Mas a gente não pode se fixar só nele, tá certo? Porque tem outras opções boas também. Você instala via aplicativo, né? Lá no Google Play, tá certo? E no Google Play também tem o PowerPoint Online para você acessar. Só ir lá na parte da Microsoft que você tem. O StreamYard, tá certo? Lembrando aqui que esse StreamYard tem a ver com live, produção de live. Como é que você vai produzir uma apresentação via live? Como é que você vai criar uma live, mas nessa live vender um produto ou serviço por meio de um diálogo, um encontro online, para que você ofereça alguma coisa. O StreamYard é bem legal, isso aí, tá certo? Eu vou especificar depois para vocês como é que funciona o StreamYard, mas só a título de conhecimento, porque o mais importante aqui é que vocês possam usar os softwares como o PowerPoint, como o Prezi, como o Canva. Esses três eu acho que já quebra bastante o galho. E tem também o Loom, L-O-O-M. Esse Loom é bem legal, eu vou exemplificar para vocês posteriormente também. O Loom, ele ajuda você a montar apresentações online também, por meio de programas gravados, tá certo? Mas vamos ver aqui esse trailer do Prezi, tá bom? O Prezi é o que eu estou usando aqui. Vocês veem a dinâmica, ele é bem animado. Hello ladies and gentlemen, my name is OneSkill and in today's video I will show you how you can create a Prezi style PowerPoint presentation. Let's go! Aqui é o que? Mostrando como é que você pode utilizar programas como Prezi, como é que você pode utilizar programas como PowerPoint. Como o PowerPoint pode também produzir coisas dinâmicas, assim como o Prezi produz. Aí, só que antes disso, o cara, né, ele vai falando como é que ele cria as apresentações dele no Prezi, tá certo? O Prezi é bem legal, você vai atrás dele, né, na internet ou no Google Play, você digita prezi.com, tá certo? Ao digitar prezi.com, você cadastra o seu e-mail e ao cadastrar seu e-mail, você fica com essas possibilidades aí de criação, tá certo? Tem vários templates, tem vários modelos alternativos, eu vou mostrar para vocês. O que é bacana, vocês observarem como tem texto e imagem conectado, tem ícones, tem recursos sonoros, recursos de vídeo, tá certo? Como eu estou mostrando para vocês aqui nessa apresentação. Eu queria mostrar esse exemplo para vocês vocês observarem como é interessante, ó. Você clica na bolinha e ele vai dando zoom, e aí você sai, volta e interage, né? Fica bem bonito esse modelo. E o Prezi é essa dica que eu daria para vocês, junto com o PowerPoint, tá certo? PowerPoint Online. E o Canva, eu também vou falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então, vamos aqui. Na próxima sessão, gente, eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre a apostila e uma coisa importantíssima que se chama briefing, tá certo? E além disso, eu vou mostrar para vocês
como é que funciona o PowerPoint, tá certo? PowerPoint, que é esse programa aqui, ó. Eu vou dar uma introduçãozinha básica de como ele funciona para vocês, tá certo? É bem legal e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Ele tem a versão online dele também. É o primeiro programa que nós vamos trabalhar para que vocês possam desenvolver a apresentação de vocês. Tem muitas opções, né, gente? Mas nessa quantidade enorme de opções, tá certo? Nós precisamos selecionar algumas, tá certo? O PowerPoint é uma só, tá certo? Tem vários, tem InShot, tem um Prezi que eu comentei, tem um Canva. Vamos refletindo sobre os melhores programas que nós podemos ter para nos ajudar com a nossa apresentação multimídia, mas sempre pensando em como é que a gente vai oferecer um serviço para a empresa, tá certo? Mas antes de mostrar qualquer coisa a mais, tá certo, gente? Deixando claro que o esforço de interação vai ser muito grande nessa disciplina, a gente vai tentar construir apresentações conjuntamente, tá certo? Os trabalhos de vocês vão ser ligados a troca de ideias por equipe, pensando também em que tipo de produto ou serviço vocês poderiam vender, tá certo? Através de recursos multimídia, tá certo? De softwares multimídia, tá? E aí, aqui é só uma introdução geral, tá? Na próxima sessão, a gente já vai começar um tópico mais específico da nossa aula, tá certo? Um grande abraço e até já, gente.